Fala, meus amigos, aqui estamos para gravar o sexto episódio para vocês do nosso podcast a respeito do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Hoje o tema está muito forte, então prepare o seu coração, porque com certeza Deus vai falar com você. Quando o ego se esconde atrás da espiritualidade, sacrifícios errados, ativismos, máscaras e julgamento. Existe uma espiritualidade que parece morrer, mas na verdade só matou as coisas erradas. Existe uma fé que parece obediente, mas nunca aprendeu a permanecer. Existe uma vida cristã que parece forte, mas tem pavor de fraqueza. E existe um zelo que parece santidade, mas se tornou julgamento. Hoje nós vamos falar dos sintomas mais perigosos da espiritualidade emocionalmente doentia, porque eles não parecem doença, eles parecem maturidade. E é exatamente aí que mora o perigo. O primeiro deles é morrer para as coisas erradas, quando o sacrifício não veio de Deus. O livro deixa isso claro de forma perturbadora. Muitos cristãos aprenderam a morrer, mas morreram para coisas que Deus nunca pediu. Morreram para desejos saudáveis, alegria, personalidade, criatividade, limites, humanidade. Confundiram negar o pecado com negar a si mesmo como pessoas. Lucas 9:23 foi lido sem o resgate do Evangelho, e João 10:10 foi ignorado. Nós entendemos que temos que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir, mas nós esquecemos que Deus também nos prometeu vida em abundância. Negar a si mesmo fala da natureza pecaminosa, e não da criatividade, da humanidade, da personalidade que vocês já possuem. Jesus nunca chamou ninguém para uma vida menor, ele chamou para uma vida redimida. E ser escaseiro mostra que quando ensinamos pessoas a matar tudo dentro delas em nome da santidade, produzimos cristãos vazios, não santos. Santificação não é a aniquilação do ser, é libertação do falso eu para o verdadeiro eu emergir. O que Deus quer matar é o ego pecaminoso, não a pessoa que ele criou. Bom, para quem me conhece, agora falando como Melk, para quem me conhece, vocês sabem que a minha personalidade ela é única em muitos aspectos. Eu demorei para perceber isso. Durante muito tempo na minha jornada cristã, na verdade, eu acredito que boa parte da minha adolescência e também até os 21 anos mais ou menos, eu tinha matado coisas dentro de mim, como por exemplo, a minha personalidade bagunceira, alegre, que faz piadas e brinca na hora da palavra e que brinca nas conversas e que tem criatividade bastante para zoar com todo mundo, enfim. Eu acreditava que isso era errado. Eu tinha aprendido que eu precisava me portar como um homem de Deus e que isso não fazia parte daquilo que eu tinha. Eu tinha morrido para coisa errada. E à medida que eu fui crescendo em relacionamento com Jesus, em profundidade com Ele, eu descobri que, na verdade, Ele me fez exatamente assim. E Ele me liberava para ser quem eu era, porque era esse jeito que Ele colocou em mim, a forma como Ele me moldou, que ia fazer com que eu fosse gracioso para fazer aquilo que Ele quer. Então, eu quero te encorajar a olhar para dentro de você e perceber para o que você morreu que você não precisava ter morrido. Inclusive sonhos, coisas que foi Deus quem te deu, mas você deixou isso para lá porque você acreditou que a vontade de Deus era que você vivesse algo diferente disso. Então eu quero te encorajar de fato a pedir para que o Espírito Santo te mostre o que de fato ele queria matar em você e o que era para permanecer vivo, e que ele traga ressurreição para você, porque o Evangelho também é sobre ressurreição. Vamos lá. Outro sintoma é fazer para Deus em vez de estar com Deus. Ativismo espiritual como idolatria. Nesse ponto, o livro é cirúrgico. O autor descreve uma vida cheia de atividades cristãs, ministério intenso, agenda lotada e ainda assim profundamente distante de Deus. Ele não parou de orar, ele não parou de pregar, não parou de servir, mas parou de estar na presença de Deus. Parou de ter uma vida contemplativa onde era possível fazer a obra de Deus sem Deus. Mateus 7:22-23 não fala de ímpios, fala de gente que fez muito em nome de Deus. Muitos que vão ouvir: Senhor, mas em teu nome nós fizemos tanto. Mas vão ouvir do Senhor: olha, eu não te conheço.
Eu não te conheço porque, na verdade, não existe o meu espírito em você. Não existe o meu amor em você. Você não passou tempo bastante para me conhecer, para que eu te conhecesse, porque você não esteve comigo. E por conta disso você perdeu aquilo que era mais importante, se tornar parecido comigo enquanto se está comigo. João 15, 4 e 5 deixa claro que permanecer é mais importante do que produzir. E produzir para Deus, de verdade, os resultados que vêm de Deus, são, na verdade, frutos de permanecer nele. Sem ele, nada podemos fazer. O ativismo espiritual nasce quando fazemos para não sentir, fazemos para não parar, fazemos para sustentar uma identidade. A gente não entende que somos antes mesmo de fazer. Fazer para Deus pode se tornar uma forma sofisticada de fugir de Deus. E Deus não é impressionado com produtividade espiritual, ele é atraído por presença. Um outro problema que é muito comum, e as pessoas até pregam para os líderes sobre isso, é encobrir fragilidade, fraqueza e fracasso. Uma máscara espiritual. Esse é um dos trechos mais humanos do livro. O autor mostra como a espiritualidade doente cria ambientes onde líderes não podem falhar, cristãos não podem adoecer, emoções não podem aparecer, dúvidas são vergonha. Então todos aprendem a se esconder. Mas a palavra diz claramente no Salmo 32 que quando nós escondemos os nossos problemas, nós adoecemos. Em 2 Coríntios 12, 9, Deus não se manifesta apesar da fraqueza, ele se manifesta na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, onde não há espaço para fraqueza, não há habitação de Deus. Porque Deus resiste à performance, ele resiste ao soberbo, ele resiste a quem tenta mostrar uma coisa que não é, mas ele se revela, na verdade. Não tem como viver uma vida de comunidade sem vulnerabilidade, isso não é igreja, é palco religioso. É uma espiritualidade que não permite fracasso, produz pessoas sozinhas, mesmo cercada de gente. Talvez você, como líder, aprendeu que você não deveria mostrar fraqueza para os seus liderados, que eles não deveriam saber das suas dificuldades e falhas. Quero te libertar hoje e dizer que eles precisam saber que você é um ser humano. Jesus pediu ajuda, mostrou feridas, pediu oração. Você é melhor que Jesus? Pensa nisso aí. Você está tentando se proteger de algo no qual você deveria, de fato, permitir que as pessoas se aproximassem de você para conhecer quem você é de verdade. Outro problema que é muito comum, e é o último sintoma aí dos últimos que nós falamos nos 3 episódios, é julgar a jornada espiritual dos outros. O estágio final do adoecimento. Esse é o sistema mais silencioso e o mais destrutivo. As pessoas acham que elas estão acima de tudo e todos. A espiritualidade que não é curada, ela se torna comparativa. Passamos a medir maturidade pelo comportamento externo, espiritualidade pelo ritmo, santidade pelo desempenho. A palavra diz que cada um vai responder diante de Deus pelo seu próprio processo. Nós vemos o fariseu que orava e o publicano que era honesto. Só um saiu justificado. E foi o publicano, porque ele mostrou verdade diante de Deus. Ele não quis parecer uma coisa que ele não era. Julgar a jornada do outro é tentar ocupar um lugar que não é nosso, o trono. Quem está seguro no amor de Deus não precisa julgar. Julgamento nasce de insegurança espiritual. Zelo sem misericórdia não é zelo, é arrogância. Veja o fluxo do adoecimento. Nós matamos coisas que Deus nunca pediu dentro de nós e por conta disso nós começamos a tentar preencher a nossa vida com atividades. Escondemos fraquezas para manter a nossa imagem, afinal as pessoas não podem saber quem nós realmente somos. E acabamos julgando os outros para nos sentirmos seguros, porque enquanto as pessoas estiverem vendo o erro do outro, ninguém vai estar atento ao meu. Isso não é maturidade, isso é ego espiritual sofisticado. E o ego sempre usa Deus para se justificar. Jesus, ele não matou a sua humanidade. Ele não correu para agradar as multidões, não escondeu emoções, não julgou processos, não viveu performance. Ele viveu em verdade diante do Pai. Seguir Jesus é abandonar a espiritualidade do ego e abraçar uma verdadeira espiritualidade, que é a espiritualidade do amor. Pergunte-se com temor e honestidade: o que eu matei em mim que Deus nunca pediu?
Em que momentos eu faço para Deus em vez de estar com Ele? Que fraquezas eu escondo para manter a minha imagem? Quem eu tenho julgado para me sentir espiritualmente seguro? A ideia não é condenar você, é que você olhe para você de fato e receba a ajuda do Senhor. Vamos orar? Pai, eu renuncio toda espiritualidade que alimenta o meu ego e eu entrego os sacrifícios que o Senhor nunca pediu. Liberta-me do ativismo que substituiu a presença. Quebra as máscaras que me afastaram da verdade. Arranca de mim todo julgamento que não nasceu do teu amor. Eu escolho a espiritualidade do Filho, humildade encarnada, verdadeira e cheia de graça. Forme em mim uma fé que parece com Jesus. Amém. Esse foi o nosso 6º episódio do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Eu tenho certeza que foi um dos mais confrontadores, mas eu não tenho dúvida de que ele fará uma grande diferença na nossa vida. Que Deus abençoe você, que você possa viver tudo aquilo que Deus determinou para você. Que você possa mergulhar no processo e não fugir dele. Deus está te dando graça. Eu sei que às vezes, quando a gente percebe coisas que a gente estava fazendo errado, a condenação vem na hora e a gente pensa, meu Deus, onde eu estava enfiado com a cabeça para estar vivendo isso? Mas existe graça para você. Antes tarde do que nunca. O pior seria chegar na eternidade e descobrir que você viveu uma vida toda errada, mas Deus te deu a graça de, nesse tempo, parar um pouquinho e avaliar a sua jornada e mergulhar no que realmente importa, na intimidade e em conhecer o Senhor. Deus abençoe vocês, um grande abraço, valeu!